nossa força, nosso bem sem fim. Alfa e Ômega, Senhor da criação, guia-nos em tua luz, sustenta o coração. Vem, Senhor Jesus, reinar tua glória, vamos proclamar. Amém? Quando você não estiver aqui, meu irmão, o que a nossa juventude vai fazer? Quando a nossa juventude não estiver mais aqui, espero que estejamos no céu, mas se não estivermos, o que a próxima vai fazer? O apelo do Seven Praise, o apelo de Jesus para nós nesta manhã, que a gente siga levando o nome dele, aos confins da terra e do mar. Que o nosso Senhor Jesus nos use e nos abençoe. Essa música que vocês acabaram de ouvir é a primeira vez que ela é apresentada em português. É uma versão que o Pedro traduziu e arranjou junto com os meninos. É uma música em inglês chamada Take the Name of Jesus. E graças a Deus os nossos jovens têm tomado o nome de Jesus sobre si, têm levado o nome dele. E Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Porque Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia do Estreito um grupo de jovens disposto a trabalhar. Você vê pelo representante deles aqui ao púlpito que nós somos um grupo bastante falho, com bastante problema, bastante defeito e não tanto cabelo. Mas nós temos estado dispostos a trabalhar. Eu agradeço a liderança da igreja pela oportunidade de nos dar uma semana inteira e um dia mais de brinde, né? 2 sábados e o resto da semana para estarmos aqui participando também da condução ativamente da organização do culto. Isso faz muito bem para nós. A história da pesca é maravilhosa, você já conhece, eu já contei. Jesus esteve pregando no barquinho de Pedro e André. No final do momento ali de pregação, ele mandou eles jogarem as redes, eles jogaram as redes e então veio um monte de peixe. Eu quero me concentrar nesse momento, no final da história, que eu não comentei aqui com os meninos, uma partezinha até falei. Diz assim, verso 8, Lucas capítulo 5, verso 8. Vendo isto, o milagre, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que Pedro disse com isso? Senhor, vai embora. Estou errado? Você está tímido hoje, né? Senhor, retira-te de mim. O que isso quer dizer? Vai embora, vaza, chispa. Mas gostei de sorriso. O que Pedro... Que bom que vocês voltaram, Deus abençoe vocês. O que Pedro estava fazendo nesse momento? Vamos ler. Lucas 5, 8. Quando ele falou isso, Simão Pedro estava o quê? Prostrado aos pés de Jesus. O que Pedro estava fazendo? Senhor, vai embora. Mas eu estou agarrado aos teus pés. Senhor, vem cá, Marcelo. Ah, não vem. Senta de novo, acabei de ver a tua camisa. Deixa pra lá. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu quero outro. O Zé, não, tu não. Vem pra casa. Quero ajuda. Simão Pedro, eu não vou me prostrar aos pés do Zé, fique tranquilo, meu irmão. Vem pra cá. Na história, Pedro estava prostrado aos pés de Jesus. Né? Eu não vou me prostrar ao pé do Zé para não causar escândalo, né? Graças a Deus, a gente não deve ser pedra de tropeço. Mas é como se o Pedro tivesse agarrado aqui, que nem eu estou abraçado com o Zé. Vai embora, Zé. Vai embora. Vai, cara. Pode ir. Ah, eu sou mais forte que tu? Ah, bom saber, pode sentar. Ele estava agarrado com Jesus dizendo, vai embora. É porque o senso de pecado de Pedro dizia para ele, Pedro, tu não és digno de estar diante de Cristo. E este senso estava certo ou errado? Certo. Pedro não era digno de estar diante de Cristo. Mas o coração de Pedro, sabendo que diante dele estava o Todo-Poderoso, o Salvador dele, o coração dele diz, e as mãos o executam, Senhor, vai embora, mas não me larga. Não me deixes, ó Senhor, nem retires teu espírito de mim, disse o rei Davi.
no lindo salmo de confissão e arrependimento dele. Pedro reconhece o seu pecado e não larga Jesus. Embora sua boca diga uma coisa, o seu coração e a sua vida dizem outra, né? Em humildade diante de Cristo, ele confessa o seu pecado, mas ele clama pelo perdão de Cristo. E Pedro era um homem de muitos defeitos, talvez seja um problema do nome. Pedro era um homem de muitos defeitos, mas tinha um coração sincero. E sempre que precisava, a despeito de suas muitas faltas, Pedro recorria a Jesus. E Jesus estava sempre disposto a atender, e a este pedido inusitado, não o que foi pronunciado, mas o que foi velado no coração de Pedro, Jesus responde no verso 10. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro, Tiago, André e João, os 4, né? A gente esquece do coitado do André, né? O André também estava no grupo. Os 4 eram pescadores, essa era a vida deles. E no momento de maior sucesso financeiro deles, sucesso que tinha vindo diretamente das mãos de Cristo, no momento de maior sucesso, Jesus olha para eles e especialmente a Pedro, ele fala: não temas, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Alguém aqui é pescador ou tem família de pescador? Pesca por esporte, por profissão? Tem ninguém? Ah, família? Tem mais alguém? Tu não vai levantar a mão, Juan? Aqui também, o Roque também? Cadê o Roque? Ah, tá aí. Isso, homem. É que tá muito alto, Roque. Eu estava procurando embaixo, não olhei para cima. Essa era a profissão deles, essa era a vida deles. Tem mais pescador aqui? A tua família, Yasmine? Que legal. A pesca, muitas vezes, hoje em dia, ela é um lazer, né? Eu confesso que eu não tenho paciência para pescar, mas, especialmente no tempo de Cristo, era uma profissão. Era assim que Pedro, Tiago, André e João sustentavam as famílias deles, né? Pedro era casado, os outros possivelmente não eram, mas tinham as suas famílias. O pai de Tiago e João, por exemplo, estava no barquinho nessa circunstância. Então, eles tinham a sua profissão, que era da pesca. E Jesus fez um chamado para eles: de agora em diante, vocês vão ser pescadores de homens. E o verso seguinte vai nos relatar, verso 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. O que eles deixaram, meus irmãos? Tudo. Tudo, como nós cantamos na classe dos jovens hoje, que Jesus é tudo, mas tudo também eles deixaram para trás. Tiago e João deixaram inclusive o pai deles, Zebedeu, bonito nome para você dar para o seu filho. O que você achou, Ellen? Tá bom? Não? Deixaram o Zebedeu, se tem algum Zebedeu, não estou lhe ofendendo, meu irmão, Deus te abençoe muito. Mas eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Seguiram para uma vida totalmente diferente da que eles vinham vivendo, assim como o pastor Charles e a esposa contaram no testemunho deles. Uma vida totalmente distinta, porque Jesus tinha os chamado. Meu irmão, o que nós estamos dispostos a deixar para seguir Jesus? Muitas pessoas professam com a boca o contrário do que Pedro disse. Elas dizem: Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, eu quero Te seguir. Senhor, eu quero Te servir. Eu quero ir contigo até o final. Mas muitos confessam com a boca algo diferente do que Pedro falou. Eles dizem: Senhor Jesus, Tu és tudo para mim, eu quero Te servir, glória, glória, aleluia. Mas com as suas mãos, com as suas obras, com seus atos, elas vivem algo muito diferente daquilo que professam. Muita gente faz isso. Eu quero Te seguir, Senhor Jesus, mas do meu jeito. Pedro, com todos os defeitos dele, e era um monte, talvez você fosse uma pessoa que não ia gostar de Pedro, né? Espero que goste do Pedro. Com todos os seus defeitos, Pedro decidiu seguir Jesus. Eu sei que você hoje, sentadinho aqui, assim como eu aqui na frente, tem uma penca de defeitos, meus irmãos. Um monte de defeito. Mas a todos nós, Jesus faz o mesmo chamado: filho, vem e me segue. Não significa que para você, necessariamente, isso vai representar que você vai chegar hoje à noite, mandar uma mensagem para o seu chefe dizendo: me demito. Não é isso que significa. Mas para alguns será assim. Alguns Jesus vai chamar, e quanto mais nós avançarmos no tempo, maior será o número de chamados assim. Jesus vai chamar: deixa tudo que estás fazendo aí, deixa a terra da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei, como ele fez com Abraão. Mas seja qual for o chamado que Cristo fizer, ele envolve que tudo você deposite nas mãos de Cristo.
tudo. E os discípulos fizeram isso. Daquele momento em diante, eles se tornaram discípulos de dedicação exclusiva ao mistério, ao serviço de Cristo, e Jesus cuidou da família deles. Eles não passaram fome, não passaram necessidade, não vieram a padecer. Eles foram seguindo Jesus momento após momento. E a Bíblia vai avançando nas histórias a respeito do Evangelho, do ministério de Cristo. Isso aqui foi no comecinho do ministério dele. E em determinado momento a Bíblia diz que Jesus quis sair com os discípulos para descansar, mas ele não conseguiu. Quando ele chegou no lugar que eles iam descansar, tinha uma multidão ali, e Jesus pregou para a multidão, e ao final daquele sermão, o que Jesus fez? Lembra? Essa história está, por exemplo, em João 6. Ele passou o dia pregando, e ao final do dia, na hora de mandar o povo para casa, o que ele notou que estava faltando? O quê? Não estou ouvindo. Comida, é isso aí, são 11h20 agora, segura a fome, meu irmão. Não vou multiplicar nada hoje, mas também eu já estou caminhando para o final. Ao final do sermão, faltou comida e Jesus fez multiplicar os pães e os peixes, e o povo ficou maravilhado com aquilo, porque estava diante deles alguém que era capaz de prover comida infinita. Imagine você está indo numa guerra, lembremos, Israel era escravo de Roma naquele momento, você está indo numa guerra contra Roma, por exemplo, e faz-se um cerco. Ia ter Jesus para multiplicar o pão e o peixe, não ia faltar comida. Você estava indo para a guerra, não precisa levar provimento. 1, 2 pães e peixe, Jesus se encarrega do resto. E o povo olhou para aquilo, tinha recebido das bênçãos materiais de Deus e pensou, esse vai ser o nosso rei, nós vamos fazê-lo rei. E Jesus percebeu isso, percebeu que a interpretação do povo era totalmente distinta daquilo que era a vontade de Deus para ele. Então ele despede a multidão e manda os discípulos ao mar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, na sequência disso que eu acabei de contar, Mateus capítulo 14, 22, diz assim, logo a seguir da história que eu acabei de contar, da multiplicação dos pães e peixes, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. O que Jesus fez então? Pegou e falou para os discípulos, vão. Jesus compeliu eles, mandou, atravessem daqui, mandou eles embarcar e tocar para o outro lado. Captou? O que Jesus fez? Mandou o povo embora, né? Que nem Jesus tinha mandado, mas ele mandou os discípulos embora. Entrem no barquinho e vão. Quem mandou eles entrarem no barquinho e irem? Jesus, isso vai ser importante daqui a pouco. E Jesus ficou despedindo as multidões, e diz o verso 23, que despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Veja, a majestade do universo todo-poderoso subiu ao monte para orar sozinho. E quão pouco nós oramos às vezes, né? Isso é uma reflexão importante. Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus terminou de despedir a multidão, o sol se pôs, e lá estava Jesus sozinho na montanha. E o verso 24 vai nos dizer que, entretanto, o barco com os discípulos já estava longe, a muitos estádios, que era uma medida da época, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muito bem. Quem mandou os discípulos entrarem no barquinho e atravessarem o mar? Jesus. Alguém aqui conhece o Ronaldo Coutinho? Às vezes eu acho ele meio exagerado, né? Mas eu sei que ele faz isso para poupar os agricultores, né? Que uma tempestade muito forte, um frio muito forte pode matar a safra. Se o Coutinho e o Puchalski acertam a previsão do tempo, imagina Jesus. Quem tinha mandado eles entrarem no barquinho? Jesus. E choveu ou não choveu? Choveu. Marcos, quando conta a mesma história, vai dizer que eles tentavam remar e não conseguiam. E o barquinho ficou ao léu. Meu irmão, fazendo a causa do mestre, muitas vezes nós temos problema. Muitas vezes, fazendo a causa de Cristo, a tempestade ruge ao seu redor. Você está dedicado, às vezes aqui, meu irmão, vindo aqui, e não digo nem sentadinho na igreja, em pé, fazendo qualquer serviço que Deus te chamou, você tem dificuldade, você tem problema. E às vezes maiores do que os problemas que estão lá fora.
enquanto você cumpre o chamado de Deus. Não pense, meu irmão, que por causa do problema Deus te abandonou, que por causa do problema a obra não é dele. Porque o mesmo Jesus que te chamou é o Jesus que mandou os discípulos entrarem no barquinho e enfrentarem sem aviso a tempestade. É o mesmo Jesus. Uma coisa, meu irmão, é quando nós sofremos por causa dos nossos erros. E a gente já vai ver isso na história. Mas quando nós sofremos por causa do serviço a Cristo, nós não temos, como Jesus vai dizer daqui a pouco na história, nós não temos nada a temer. Nada a temer. Fato é que os discípulos estavam lá no meio da tempestade. Continuemos a leitura. Diz a Bíblia, o verso 25, que na quarta vigília da noite, isso era alta madrugada, o dia já dentro em breve ia amanhecer, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Não vou nem me ocupar disso, meu irmão, porque Mateus relata com tanta naturalidade, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. É simples, Mateus relata com a simplicidade, Mateus estava no barquinho, Jesus foi andando por sobre o mar. Meu irmão, para eu caminhar do trabalho até o Ticem, às vezes para mim é é uma loucura. E eu trabalho ali na prainha, no Tribunal de Justiça, é do lado do Ticem, mas aí é uma canseira, eu chego todo suado. Jesus, com uma caminhada muito mais difícil do que a de ir do TJ até o Ticem, Jesus caminha por sobre o mar na maior naturalidade, meu irmão. Este é o nosso Deus. Ele vai até eles, caminhando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Marcos diz que Jesus estava caminhando como que indo tomar a dianteira deles. Então eles olham para Jesus, veem Jesus caminhando sobre a água e eles ficam apavorados com aquilo, é um fantasma. De acordo com a Bíblia, existem fantasmas, sim ou não? Não. Eclesiastes capítulo 9 vai dizer que os mortos de nada sabem, por exemplo, entre tantos outros textos. Não existem fantasmas de acordo com a Bíblia. Existem anjos e demônios, mas fantasmas não existem. E os discípulos sabiam muito bem disso, mas na hora do apavoro, meu irmão, na hora do vamos ver, o ateu grita, ai meu Deus, e o crente fica com medo de fantasma. Muitas vezes nós temos que vigiar, meu irmão, para que na hora do apavoro a gente não seja como qualquer um do mundo. E o do mundo tenha mais fé do que nós temos. Temos que cuidar. Mas os discípulos, escolhidos por Cristo, já estavam convivendo com Ele há algum tempo. Na hora do apavoro gritaram, é um fantasma, é um fantasma. Também para mim é muito fácil falar, né? Que estou aqui na tranquilidade, não estou no meio do mar na tempestade, com uma pessoa andando sobre as águas ao meu redor. Mas eles se apavoraram porque Jesus estava caminhando como que indo tomar a dianteira deles. Meu irmão, eu imagino sinceramente que se eles não tivessem feito nada, Jesus teria continuado caminhando tranquilamente, ia chegar na frente do barquinho e ou ia subir ou ia ele mesmo puxando o barquinho. Eu imagino tranquilamente, porque a Bíblia diz que Jesus ia tomar a dianteira deles. Jesus queria tomar a frente do barquinho, mas eles se apavoraram. Então a Bíblia diz que Jesus vai intervir, o verso 27, imediatamente Jesus lhes disse, tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Jesus fala, não temam, sou eu, não temam filhos, eu mandei vocês para cá, eu não esqueci de vocês, eu estou aqui, sou eu, não é fantasma, sou eu estou aqui, fiquem tranquilos, Jesus diz para nós hoje, no meio dos nossos problemas, das nossas tribulações, eu tenho certeza que muitos dos que aqui estão, se não todos, tem problemas, tem dificuldades, talvez alguém tenha vindo aqui hoje pensando em desistir de tudo, talvez alguém tenha vindo aqui hoje pensando, eu vou à igreja hoje, não vou nunca mais, eu vou largar tudo isso aqui, eu não quero mais saber disso e daquilo, e eu não te julgo, meu irmão, porque esses pensamentos vêm a todos nós, mas cedo ou mais tarde Satanás nos tenta dessa forma, mas a mim e a você hoje, Jesus diz, filho, não temas, E ouvindo estas palavras de Cristo, o verso 28 vai dizer que Pedro lhe respondeu, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas, amém? Quanta fé de Pedro, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. És tu, Senhor, eu quero estar contigo, o Senhor está aí, eu também quero estar aí. Quanta fé tinha o débil, o frágil e pecador Pedro. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Cristo, meu irmão, nunca cerra os ouvidos ao clamor de fé.
Nunca Cristo fecha os olhos às nossas necessidades e nem mesmo aos nossos pedidos. Às vezes coisas pequenas ou também coisas grandes, Jesus está sempre atento. E diante do pedido inusitado de Pedro, a Bíblia nos fala que Jesus lhe disse: vem. Pode vir, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Pedro andou por sobre as águas. Este é o poder de Cristo, meu irmão. Aquele cuja fé se apodera da força de Cristo, até sobre as águas é capaz de caminhar. Meu irmão, eu duvido muito que o seu problema seja tão difícil, tão firme quanto as leis da física. Mas Cristo é soberano até sobre a física. Que dirá então sobre o seu problema, sobre a sua doença, sobre o seu trabalho, sobre a sua depressão, sobre os seus problemas de família, sobre alguém que brigou com você? Jesus tem poder sobre tudo. Ele disse para Pedro: vem. Pedro foi e caminhou sobre as águas. Amém. Este é o Senhor Jesus. Pedro seguia firme a caminhada rumo a Jesus. Mas, reparando Pedro, é o verso 30, na força do vento, teve medo. Meu irmão, Pedro ia caminhando, e eu imagino que em algum momento Pedro deu uma olhadinha para trás, para os outros discípulos no barquinho, certo, ele pensou: olha eu aqui, hein? Estou caminhando sobre as águas. E nessa de que ele tira os olhos de Cristo e olha para o barquinho atrás, ele começa a reparar na força do vento. Ele começa a ver o tamanho do perigo que estava ao redor dele. Meu irmão, não tire os olhos de Cristo. Às vezes nossos olhos se desviam de Cristo por conta das dificuldades do dia a dia. Porque você está com um problema, porque alguém não foi honesto com você, ou porque você falhou com alguém e está se sentindo culpado por isso, mas não tem coragem de pedir perdão. Por muitos motivos, às vezes, nós tiramos os olhos de Cristo. E algumas pessoas tiram os olhos de Cristo pelo seu próprio egoísmo, pela sua própria ganância, pelo seu próprio eu. E esta é uma luta de todos nós. Todos nós corremos esse risco. Eu tive um amigo, uns anos atrás, que era um jovem muito inteligente mesmo. Eu devo ter conhecido poucas pessoas mais inteligentes do que ele. Para você ter noção, quando ele fez a prova do vestibular, ele foi a segunda nota mais alta do curso mais concorrido da faculdade que ele fez. Nota do Enem dele. Meu irmão, para passar na minha faculdade, que era bem mais fácil que a dele, foi um trabalho para mim. Ele passou com a segunda nota mais alta. Inteligentíssimo ele era, e eu conversei com ele uma vez e ele me disse: Pedro, eu comecei a acreditar que eu era o cara. Ele não disse com essas palavras, mas basicamente essa mensagem. Ele vai ouvir o sermão, e se tiver errado ele me corrige depois. Mas eu comecei a acreditar que eu era o cara, e eu comecei a olhar para as coisas do mundo, eu comecei a ir para as festas, eu comecei a ir para a noite. E sexta-noite eu estava na festa e sábado de manhã eu estava na igreja. E eu fui vivendo essa vida e uns ou outros sabiam. Ele contou para mim que às vezes ele era um adolescente, às vezes encontrava outros adolescentes, ele era um menino de igreja, adventista do sétimo dia, e às vezes encontrava outros também da mesma fé na mesma festa. E assim foi a caminhada dele. E ele me contou que ele foi indo cada vez mais longe, até que chegou uma hora que ele disse que não queria mais estar diante de Jesus. Eu quero pedir para quem é que está lá no som, eu não consigo ver daqui, colocar para nós as duas imagens, por favor. Quero que coloque para nós. Isso aqui é uma notícia de 9 de julho de 2019, do site da UFSC, que você abrir lá vai encontrar a mesma notícia. Passa a próxima imagem, por favor, que é aquela foto ali. Essa foto é bem pequena, por isso que está assim distorcida. Isso aqui é um grupo de adventistas que estava orando logo antes do vestibular de inverno de 2019. A prova já ia começar. Eu estou com esse casaco com a cor marrom, sei lá que cor é essa, mas aqui à esquerda. Aqui do meu lado eu acho que está o Guilherme Link, que frequentou essa igreja aqui. E o jovem da história que eu estou contando para vocês é o do lado ali, ó, com o cabelo curtinho. Era aquele jovem ali. E ele passou nesse vestibular,
depois passou nesse outro pelo Enem, que eu falei para vocês, e na faculdade ele totalmente se apartou de Jesus. Algumas pessoas são chamadas por Deus para servir nesses lugares, na faculdade, e tem muita tentação na faculdade, meu irmão. E infelizmente algumas pessoas recebem de Deus esse chamado, recebem de Deus essa bênção, mas elas não permanecem fiéis ao dever. E este nosso amigo, meu amigo, ele falhou nessa questão. E ele então se apartou de Jesus. Tirou os olhos de Cristo como Pedro tirou. E ele começou também a afundar, diz a Bíblia, voltemos a Mateus capítulo 14, o verso 30, que Pedro começou a submergir, assim como este meu amigo estava afundando cada vez mais fundo. Mas enquanto Pedro afundava, diz a Bíblia que ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou a Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meu irmão, a fé de Pedro vacilou, mas no momento que ele estava para perecer, ele olha de novo para Jesus e grita: Senhor, salva-me. Enquanto ele afundava, Pedro coloca as mãos para cima e a mão de Cristo segura a mão de Pedro e eles voltam juntos caminhando para o barquinho. Meu irmão, se você tirou os olhos de Cristo, ainda há esperança para voltar. Aquele meu amigo, cuja história é triste, eu contei para você, ainda há esperança para ele e há esperança para você também. O nome deste meu amigo é Marcelo e hoje ele vai se batizar. Na graça do Senhor Jesus, o Marcelo voltou, porque ele recebeu uns poucos convites para participar de um pequeno grupo que ele quase nunca foi. Aproveitar que ele está lá atrás, não está vendo? Porque o Alan falou para ele um dia: ei, Marcelo, amanhã eu preciso de ti na banda. Com esse jeito tão gentil do Alan. Aliás, eu não estou te devendo uma mensagem para responder, né? Mas tu mandou um áudio, também me quebra, né? Que o Alan chamou ele para a banda porque um dia ele foi ali na classe e esse amigo ruim dele, que sou eu, imaginou que ele não iria no dia seguinte, no sábado seguinte, então a gente deixou a mochila com ele, porque daí ele ia ser obrigado a voltar no outro sábado. E ele foi voltando, e aqui está o Marcelo. Não, ele vai entrar no tanque agora, acabei de ver a camisa dele, você vai entender porque que eu não deixei ele vir aqui à frente, porque que eu estava preocupado com o pastor Cabilde, porque ele vai fazer o batismo. Mas, meu irmão, há esperança para você, há esperança para nós, e hoje o batismo do Marcelo é o testemunho inegável de que Jesus continua atuando. Então, quando você vê ali a cerimônia, o voto batismal que o pastor vai realizar agora, e depois nós ouviremos o Seven Praise cantar uma linda música também, que você pense que Jesus pode conduzir a sua vida, pode conduzir o seu barquinho. Amém? Amém. Pastor. Amém, igreja? Coisa linda, como é bom vermos nossos jovens atuando. E o Pedro, queria que ele estivesse aqui, ouvindo também. Pedro, vem aqui. Pedro é um jovem muito especial, um tesouro da nossa igreja. Obrigado pela tua linda mensagem, Deus seja louvado. Não sei se você é pescador de peixe, mas pescador de homens, com certeza. Qualquer coisa, chama o Juan para te ensinar, que ele me ensinou também a pescar na tanhota. Ano passado, se não me engano, na Semana Jovem também, o Vitor, né, foi batizado. Cadê o Vitor? O Vitor está aí também. Vitinho, cadê? Está lá. Foi batizado, tá na igreja ainda, está bem ativo. Nosso jovem também muito especial. E dessa vez é o Marcelo. E Deus seja louvado pela sua vida, né, Marcelo? Pela história que aqui foi contada, como Deus conduziu tudo e usou o Pedro, e não somente o Pedro, mas toda a classe ali que o acolheu, o Alan, a banda. Se você, nos últimos sábados, aí, nos últimos meses, ouviu uma banda mais completa, com uma guitarra, foi através das mãos do Marcelo. Queria convidar aqui os amigos, a família, a mãe também está aqui. Pode vir, pessoal, os jovens aí também, que gostariam de estar presentes, a Fernanda e a Cris, também representando a direção. A direção pode vir, né? Mas a diretoria aí, a liderança da Fernanda e da Cristiane. Vamos assistir bem de pertinho. Quero
fazer umas perguntinhas também para o Marcelo. E nós cremos também que muito em breve aí, eu estou olhando para olhando para outra também, que em breve vai se batizar daqui uns meses, né? Ainda esse ano, se Deus quiser. E cada batismo que nós temos na nossa igreja é também um apelo para cada um de nós, para aceitar também o chamado de viver por Jesus e com Jesus até a sua volta. Esse também é um apelo, através da influência do Pedro na vida do Marcelo, um apelo para cada um de nós também sermos pescadores de homens e levar pessoas aos pés de Jesus. Marcelo, estou muito feliz, todos nós estamos felizes aqui com a sua presença, com a sua decisão. Você já é nosso amigo e agora, renovando esse voto, né, com Jesus, renovando esse concerto, aliança com Jesus, você está aqui para demonstrar publicamente isso, o teu desejo de amar e servir Jesus até o fim, até quando Ele voltar. E nós juntos, né, como família, como igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho 3 perguntinhas básicas, não é de profecia, não é coisa difícil não, são perguntas que você já respondeu, mas diante de toda a igreja eu queria que você respondesse afirmativamente, né? Marcelo, você crê e aceita na Bíblia como palavra de Deus e aceita seguir os seus princípios até o fim, até a volta de Jesus? Sim. Amém? Marcelo, você aceita o sacrifício de Jesus e o aceita como teu Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Amém? Marcelo, você aceita nesta hora, através do pastor Cabilde, de forma voluntária, ser batizado e ser agora um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se preparar para servir e discipular outras pessoas? Sim. A igreja diz? Amém? Amém. Pastor Cabilde. Toda a igreja que está disposta a recebê-lo como seu amigo, seu irmão de fé, levante a mão. Amém, amém. Marcelo, com base na tua profissão de fé, no desejo sincero do teu coração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, Jesus vai levando o nosso barquinho rumo ao porto seguro. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Seven Praise vai cantar. Dá tempo de abraçar ainda, quem tiver que abraçar. Mas o Seven Praise vai cantar agora. Tá faltando um microfone, eu acho, né? Ele vai cantar justamente essa música. Que o nosso barco vai rumo ao porto seguro. E talvez alguns de vocês hoje tenham o seu barquinho afundando, como afundava também o barquinho dos discípulos naquele dia. Se você precisa, como Marcelo precisava, tomar de novo a sua decisão com Jesus, não deixe para amanhã. Tome a sua decisão hoje com Jesus. E se for esse o seu desejo, eu convido você, enquanto eles cantam, a se colocar de pé. E se você tiver uma decisão especial para tomar com Jesus, por favor, não fique paradinho aí. Vem aqui à frente e nós vamos orar com você também. E eles cantam, amém. O meu